Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Salmo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir, então, a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. O homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda.
Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Agora vamos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São Mateus que acabamos de ler. Na passagem de hoje, Jesus narra mais uma parábola. Ela é conhecida como a parábola dos lavradores maus. Cristo se utilizava de parábolas para transmitir o seu Evangelho. Precisamos entender o que cada parte delas significa para compreendermos a sua mensagem. O proprietário da vinha seria Deus. Já a vinha em si seria o povo de Deus, enquanto que os servos que foram enviados pelo proprietário seriam os profetas, pois estes tinham a incumbência de transmitir as mensagens de Deus aos povos. O filho do proprietário seria Jesus Cristo, que foi morto na cruz. E por fim, os vinhateiros infiéis seriam todos aqueles que são chamados por Deus, porém não seguem a sua mensagem. Disso tudo, podemos entender que todos nós cristãos seríamos os vinhateiros que o Senhor quer entregar à sua vinha, para que possamos cultivá-la. Porém, devemos fazer com que essa propriedade frutifique, pois o Senhor quer receber de nós uma safra abundante. Mas para que tenhamos direito de receber isso tudo, é necessário que aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador.
e temos de fazer tudo de acordo com a palavra. Não podemos querer construir o reino dos céus à nossa maneira, pois muitas vezes temos o entendimento que o jeito certo de o edificar é do jeito que mais for conveniente para nós. Mas se não vigiarmos nossas condutas, acabaremos sendo tão maus quanto os lavradores dessa parábola. Devemos seguir os ensinamentos de Cristo e semear um caminho de santidade, pois assim nossa colheita será farta de bons frutos. Temos de sempre estar alertas para não cairmos na cilada do inimigo, pois o maligno quer nos enganar de todas as formas. É importante que cada um reflita se está agindo de acordo com os ensinamentos de Cristo. É de suma importância também conhecer a palavra, porém é mais importante ainda segui-la fielmente. Por aqui encerro a reflexão de hoje. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.